Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem e com saudade das nossas aulas em sala. E hoje nós vamos ver um pouquinho, fazer uma pequena revisão dos conteúdos que a gente já trabalhou em sala, né, antes da paralisação, e depois, né, e ainda estamos fazendo através das plataformas que a escola nos indicou para a gente continuar esse trabalho. Nesse ano nós estamos trabalhando o bem e o mal em filosofia, e nesse bimestre tratando de um tema específico que é viver bem. Né? Como que a gente pode viver bem? É possível viver bem? Esperamos que sim. Iniciamos então o nosso conteúdo falando de Heráclito, né, um filósofo que falava sobre os opostos, que as coisas elas estão numa eterna luta de contrários, e isso gera um movimento, né, e que este movimento ele acontece o tempo todo no nosso universo e no nosso dia a dia. Em seguida, nós falamos de palavras, porque a linguagem também, as expressões, e uma dessas expressões e uma das formas da gente fazer comunicação é a linguagem, e a linguagem falada, a linguagem escrita, ela pode nos permitir, às vezes, né, enganos. Então, nós conversamos um pouco a respeito disso, das palavras, que trazem significados dúbios, né, duplos, ou significados escondidos entre uma coisa e outra, e aí vai depender muito de como a gente observa e como a gente entende, né? Então, saber expressar de fato o que a gente quer que o outro entenda. Lembra que eu falava para vocês que quando eu não me expresso bem, eu dou o direito ao outro de entender o que ele quiser. Então, e aí passamos por conceitos, o que é um conceito, né? Como funciona um conceito? O conceito é igual para todos? O conceito pode se modificar? Então a gente viu que sim, né? Que o conceito ele pode se modificar dependendo das culturas, dependendo da situação, que ele não é um algo pronto e definido, né? Ele é plástico. E aí entramos em bem e mal, e aí falamos do vulcão, lembram? O vulcão era bom ou era mal? Era uma das discussões que a gente fez na sala de aula. O vulcão ele é um fenômeno natural, ele não é bom e nem é mal. Né? O vulcão ele é em si um fenômeno apenas. Mas ele pode se tornar mal ou bom, dependendo do ponto de vista de quem ou do objeto que está em favor ou contrário a ele. Então, a gente viu lá algumas histórias, e numa dessas histórias a gente viu, né, na realidade, né, o que aconteceu, um fato histórico, que o vulcão entrou em erupção, entrou em trabalho, e ele acabou destruindo tudo que encontrou pela frente. E para aquelas pessoas e para aqueles objetos que foram atingidos, o vulcão se tornou algo mal, algo ruim, né, porque destruiu, trouxe uma destruição. Porém, o vulcão ele também tem, segundo a geologia, ele também tem a função de revitalizar o terreno, né, a terra. Então, ele é algo bom também. Ou seja, o vulcão, ele é um fenômeno natural apenas. Ele vai ser bom ou vai ser mal, dependendo do ponto de vista que nós observarmos. E aí chegamos com 4 filósofos que vão falar sobre viver bem, como viver bem, por que é importante viver bem, né? Então nós começamos com Diógenes, né? Diógenes que vivia dentro de um barril e que durante o dia saía pelas ruas de Atenas, na Grécia, com um lampião, né? Uma lamparina, procurando uma pessoa honesta. Então, para Diógenes, viver bem era viver apenas com aquilo que lhe importava, com aquilo que era necessário, né? Supérfluo não era importante para viver bem. E aí passamos então por Zenão, que vai dizer que a felicidade ela é um fluxo de vida boa. Então, é preciso ter um contínuo, né? uma regularidade. E aí passamos por Sêneca, o outro filósofo que vai nos dizer que a virtude ela é suficiente para a felicidade. E o que é ser virtuoso? Né? O que são as virtudes? Elas nos fazem bem para viver bem. E se a gente pode viver bem, a gente pode ser feliz. E aí entramos em Aristóteles, que vai dizer que o maior bem de todos os bens, ele é
A felicidade. E como que a gente pode chegar nessa felicidade segundo Aristóteles? Vivendo bem. Mas como podemos viver bem? Alguém tem alguma receita pronta, específica para viver bem? Não. Nós precisamos descobrir. Então é uma descoberta pessoal. Como que a gente pode organizar isto? Primeiro a gente precisa olhar para dentro de nós, né? Primeiro a gente precisa se conhecer, saber quem a gente é, colocar um propósito, ter um objetivo. E aí nós podemos elencar os critérios que a gente possa viver bem no nosso dia a dia. Então, ele é uma ótima reflexão para esse tempo que a gente está vivendo de isolamento. Como que eu posso viver bem dentro da minha casa, com a minha família, com várias restrições de saída e de externalidade? Como que eu posso organizar? Posso viver bem? Posso. Como? Então eu preciso eleger, organizar alguns critérios para que eu possa fazer esta vida bem organizada e alcançar a felicidade. E aí lá nós encerramos então esse nosso conteúdo com o exemplo de vida de uma pessoa que já viveu, né, no nosso tempo agora moderno, que se chama Mahatma Gandhi, um indiano. E ele tinha alguns critérios que ele elegeu para viver bem e que a gente precisava se despojar, se desligar de certas coisas que eram supérfluas, né? Um pouquinho lá como Diógenes, que não aquilo que está exagerado, aquilo que a gente tem demais, aquilo que não nos serve exatamente para o nosso dia, ele não vai nos trazer felicidade. Então isso não é importante para nós. Então o que é importante para nós é o que de fato nos faz ser feliz. Então eu também posso citar algum outro exemplo de uma pessoa do bem, né? Nelson Mandela também foi uma pessoa que viveu bem, uma pessoa também que trabalhou pelo bem e que procurou a felicidade. Então nós temos vários exemplos no nosso dia a dia, pessoas de fora que a gente conhece, de grandes histórias, mas eu tenho certeza que você também conhece alguém dentro da sua roda de amigos, dentro da sua família, no seu grupo da rua, da sua comunidade, do seu bairro, que também tem bons exemplos de como viver bem e alcançar a felicidade. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!